Alô, galera da Central Serrana. Tudo bem com vocês? Você que é de Santa Maria de Etibá, Santa Teresa, Santa Leopoldina, Itarana, Itaguaçu. Esse podcast é pra você. Eu sou a Letícia. E eu sou a Samila. Nós somos estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, e fomos convidadas pelo Grupo de Estudo e Pesquisa Inclusão Escolar e Processos de Ensino-Aprendizagem para apresentar esse podcast. É muito importante dizer que as ações de extensão realizadas na microrregião Central Serrana contam com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, a FAPES, e da Pró-Reitoria de Extensão, PROEX, da Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, dentro do projeto PROEX CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Sim, juntos aqui no Rotas Inclusivas, nós vamos caminhar pelos municípios da microrregião Central Serrana para pensar a educação especial e inclusiva junto com todos os servidores da educação de forma coletiva. Mas afinal, o que é o Rotas Inclusivas? Explica pra gente, Sami. O podcast Rotas Inclusivas surgiu a partir de um projeto de extensão desenvolvido pelo GPPEA, que tem por objetivo fornecer a formação continuada para servidores que atuam nas escolas dos 5 municípios que compõem essa microrregião, independente em qual função eles ocupam nas escolas. Aqui, nós vamos pensar a inclusão escolar como coparticipativa, por meio de redes coletivas de aprendizagem. Ah, isso aí! Para a inclusão acontecer, ela deve ser entendida como uma responsabilidade a todas as pessoas que pertencem à comunidade escolar. Nós estamos aqui para conversar, trocar ideias, conhecimentos e pensar em ações e práticas inclusivas para os estudantes da educação especial. Nossa, eu já tô muito animada. E vocês? Bora aprender juntos? Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast da Formação Continuada Coletiva na perspectiva da educação especial inclusiva, Rotas Inclusivas. E hoje nós estamos no nosso 4º episódio com o tema Quando o trabalho deixa de ser solitário. Hoje nossa conversa é com os servidores da Rede Municipal de Itarana, que aceitaram um convite diferente, pensar a inclusão juntos, independente da função que exercem na escola. E então nós vamos iniciar o nosso Rotas Inclusivas, com cada servidor se apresentando. Eu sou Cristiane Carla Bulerjan Valim, eu sou pedagoga da Secretaria Municipal de Educação de Itarana e estou na coordenação pedagógica da educação especial deste município. Eu sou Alexandra de Souza Pinto, auxiliar de creche em Itarana, no CEMEI Ana Gomes de Abreu. Meu nome é César Roberto Vicente, sou de Itarana, trabalho em 2 escolas municipais, sou professor da educação especial, trabalho na Luísa Grimaldi e também na Camilo Bride. Meu nome é Tayana, estou atuando como auxiliar de administrativo na creche Tereza Fiorotti Rizzi, em Itarana. Olá, meu nome é Ana Angélica Novaes, estou atuando no Camilo Bride, Fazenda Camilo Bride, Escola de Praça 8, como Ali, professora de Ali. No Josué Balduto, Limoeiro, estou atuando Ali e Educação Especial, todas as 2 escolas do município de Itarana. Trabalhar na escola nem sempre é fácil, não é? Mas quando a gente sabe que pode contar com o outro, o caminho fica mais leve. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Antes da formação, muita coisa era resolvida de forma individual. E antes desse movimento, vocês sentiam que o trabalho na escola era mais solitário? Eu acho que a formação veio para desmitificar, né, essa questão de que o aluno é só do auxiliar de sala, só do professor, e na verdade o aluno é de todos estão ali para fazer o melhor para a evolução do aluno. Para ter uma evolução bem criativa dentro do setor educacional, a análise é por todos, né? Desde do portão da escola, do ônibus, e passa por todos esses processos para ter uma continuidade na vida educacional do aluno, seja especial, ou seja também dentro do trabalho do suporte, também dentro da alimentação do aluno, envolve várias atmosferas, mas com a participação de todos. O que começou a mudar depois dessa formação no ver de vocês? A parceria é melhor. Depois dessa formação,
Hoje você pode contar desde da pessoa que fica no portão, né, do porteiro, até as tias da cozinha. Todos trabalham em conjunto. Eu acho que houve um despertar, né, na equipe escolar, enquanto ao cuidado e ao interesse de fazer com que o aluno se sinta inserido, né, a preocupação de todos para o aluno, assim, para quanto a pessoa do aluno ali que está inserido no ambiente escolar. Professor César, você enquanto professor especialista que está diretamente, né, atendendo, atuando ali com os estudantes públicos da educação especial, como você percebe aí essa mudança entre as relações estabelecidas com os diferentes servidores que, após essa formação continuada coletiva, a atuação deles, como que está sendo, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Veio só para acrescentar. Eu digo que o olhar para o aluno, ele agora está bem diferenciado. Antigamente, eu penso mais que assim, que o trabalho seria um pouco até que individual. Mas agora as pessoas estão trocando mais ideias, estão se informando mais. Essa coletividade dentro da escola, junto com a família, a sociedade, isso tudo emplacou de uma forma muito, muito positiva mesmo dentro das escolas municipais. E Ana Angélica, você, né, enquanto professora de área, né, específica, como que você percebe a atuação dos seus colegas de trabalho depois de ter a experiência de participar dessa formação continuada coletiva? Aconteceram algumas mudanças? Como é que são as relações entre vocês? O ponto positivo, no meu ver, é a socialização dos professores entre ao todo, né, a escola ao todo, a participação, quando tem um evento para fazer, todo mundo se desempenha a fazer, não é só o meu serviço, não é só o serviço do outro, todo mundo unido em prol de todas as crianças da escola. Muito, muito positivo também. Que bom. O tema de hoje trata dessa questão do trabalho isolado, né? Que por muito tempo se deu em relação até de um contexto histórico legal, porque com os avanços da legislação, fez-se a necessidade de centralizar a formação continuada para um grupo específico de profissionais, mais especificamente falando dos professores. E a grande queixa é exatamente essa, de se sentirem muito sozinhos, de sentirem-se únicos responsáveis por esses estudantes. E aí, quando essa rede ela vai se fortalecendo, essa rede coletiva de aprendizagem, né? A responsabilidade, ela deixou de pesar só para esse único professor, profissional, esse servidor, né? Como que vocês sentem essa mudança? Vocês percebem que os demais servidores, né, se sentem também responsáveis por esses estudantes, pelo processo da inclusão escolar, se colocando mais, independente, né, da função que cada um ocupa dentro da escola? Eu vejo que agora a responsabilidade ela ficou bem dividida, tanto dentro da escola como fora também. A família agora também está participando mais, porque houve uma desenvoltura sobre o diálogo, sobre o que fazer, mapear, quando a gente faz um colaborativo, também quando a gente vai num atendimento individual, às vezes também dentro do próprio recreio, todos estão participando, tendo aquele olhar com carinho, com mais amor, olhando mais a criança com critério. Eu acho que as adaptações agora não, como que eu posso dizer assim, não é que a escola tem que se adaptar ao aluno. Dessa forma, a escola adaptando o aluno e não o aluno se adaptando à escola. Eu acho que tem todo esse processo e uma conjuntividade de todos os funcionários, que é muito legal, muito importante, essa participação de todos. Cris, sim, você enquanto gestora? Nas visitas enquanto gestora, né, por todas as escolas que nós temos no município, é nítido ver o trabalho de cada um, do envolvimento
né, do carinho, do acolhimento, da visão diferente que tem hoje em relação aos nossos alunos da educação especial. Então, houve uma mudança, sim, de postura, de olhar em relação aos nossos alunos, entendendo que eles fazem parte do processo como um todo e que ele tem o direito de aprendizagem e desenvolver como todos os outros, cada um no seu tempo, né, cada um no seu momento, mas todos têm o direito. E, portanto, a gente vê o envolvimento e a participação dos todos os outros colaboradores, de todos os outros servidores, né, não somente mais o professor regente, mas também todos os que passam pelos segmentos da escola. Como diz os professores, desde do porteiro, do motorista, até chegar a nossa colaboradora, né, da merenda, que é a nossa merendeira, né, aos auxiliares de sala, enfim, todos os colaboradores. A gente observa, sim, essa mudança, esse olhar, esse cuidado com os nossos alunos. Essa formação, ela também, eu acho que traz essa segurança de fazer com que todo o ambiente escolar se sinta seguro, né, de certa forma, em entender como lidar com as situações, né, digo, em respeito ao aluno, porque através da formação, ali a gente está adquirindo, né, o conhecimento para lidar com as situações. Então, tipo assim, não só o professor, não só o auxiliar, não só o diretor, mas, tipo assim, igual foi falado, o pessoal da cozinha, do administrativo, dependendo do que acontece, né, da situação ali do momento. Com essa formação, com essas informações adquiridas, a gente consegue lidar melhor com as situações, né, no ambiente escolar. No meu ponto de ver e de olhar, né, especialmente para essas crianças, os outros alunos também, eles aprenderam a conviver com esses outros alunos também especial na escola, porque há um tempo atrás eu percebia uma rejeição e agora eles estão bem ligados ao bem-estar do coleguinha, incluir eles na brincadeira, ter um pouquinho de paciência, esperar a vez. Então, assim, eu vejo que teve muita mudança. Essa mudança que a Ana Angélica colocou aí, realmente acontece, eu também vejo. E por quê? Porque o programa, né, o que a gente fez, o curso, ele trouxe informação. A professora levou essa informação, né? E querendo ou não, na minha sala mesmo, a regente sempre, né? Sempre fala, olha, tem que tratar o coleguinha assim, o coleguinha não é igual você é diferente, assim, entende? Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero colocar. Sim. Mas a informação que você passou para nós, né? A gente passa para o próximo e a regente para os próprios alunos, né? E por isso que os alunos tratam os coleguinhas especiais de uma forma mais acolhedora, espera o tempo, né? O tempo dele, ajuda. É muito bonito de se ver também. E eles estão sendo ensinados a isso. Nós aprendemos, né? Os professores, e acaba passando para os alunos que eles também têm, né, que ajudar os colegas. Isso é muito, muito bacana de se ver. E vocês sentiram que as experiências de vocês foram valorizadas nos espaços formativos? Há um tempo atrás, a gente tinha essa, eu não posso dizer assim diferença, mas sobre a participação coletiva. A gente não tinha muito essa participação coletiva ao todo. A partir do momento que a gente teve essa busca da informação, que trouxe essas informações de base correta, dentro da educação especial, com todos os seus procedimentos, a sua pedagogia de como aplicar, de como analisar tecnicamente, junto com os laudos, junto com o médico, junto com o pedagogo, junto com a psicóloga, isso tudo vem em volta em torno de um setor que foi muito vil, que é a informação. A informação, quando é aplicada certa, de uma forma correta, exatamente a gente tem bons frutos. E caiu assim uma hora certa que o caminho da gente agora ficou bem abrangente para todos. Em que momento que vocês foram percebendo que os vínculos entre os servidores, as diferentes funções, foram sendo construídos, foram se fortalecendo, ao ponto de fazer cada um se sentir parte, né, desse movimento?
Eu acho que parte da necessidade de cada um trazer e buscar as informações através das dificuldades dos nossos alunos. Por não ter só um olhar individual, mas um olhar de todos, aí houve a busca da informação, houve a busca do diálogo dentro da sala de aula, dentro da escola, dentro do recreio, dentro também da alimentação daquele aluno, do comportamento. Aí ficou tipo um olhar de todos. Aí que veio a busca desse diálogo pleno, que agora está tendo... É igual plantar uma semente e nascer uma árvore com frutos. Isso daí é muito relevante para todos. Alessandra, o que fez você se sentir parte desse movimento da formação continuada coletiva? Fala um pouquinho pra gente. Olha, eu não sei se a minha fala vai, ser o que vocês esperam, mas por que? Eu vou começar assim, por que eu entrei nesse curso, né? Como todos sabem, eu sou uma avó atípica de uma criança, vou colocar assim, de um bebê de 6 anos, autista não verbal. Então, assim, depois que eu comecei a fazer esse curso, para mim, assim, as informações, o que fez eu permanecer foi as informações, as fontes seguras, né, que foram me dando, que a gente foi, as experiências que a gente foi ouvindo, cada encontro, tanto online quanto presencial, era uma experiência, a gente saía de lá com uma experiência nova, com coisas na bagagem, né, com informações na bagagem que eu vou levar para a vida toda, né? Então, assim, coisas que eu não sabia, eu aprendi, eu fiquei sabendo, e para mim, assim, foi muito, muito gratificante, muito bom mesmo. E o que você percebe, né, Alessandra, lá na interação com seus colegas de trabalho, que mudou nessas ações e nessas práticas do dia a dia depois dessa formação? Você está dizendo para a gente aí que muitas foram as informações, né? E você percebeu alguma mudança por parte dos seus colegas de trabalho a partir desse conhecimento que foi construído? Sim, o que mudou foi o olhar, né? O olhar das pessoas para as crianças, para os alunos, para os estudantes. Isso mudou bastante. Então, assim, o olhar, que muitas das vezes eu venho aí de estar na escola desde 2024, né? Você via a pessoa olhar para uma criança, para um estudante, com um olhar, assim, diferente. Diagnosticar, né? Aquele encontro que falou sobre os diagnósticos, aquilo eu saí dali com muita experiência. Então hoje você já não vê isso mais, né? Hoje a gente sabe como chegar, a gente sabe como olhar, a gente sabe como falar. Então, assim, para mim o que mudou, o que eu vejo que mudou, tanto em toda a equipe, né? Foi o olhar. Já não olha mais com aquele olhar diferente, vamos colocar assim. E Tayana, você enquanto ali auxiliar administrativo, né? Em que momento você percebeu que dentro desse espaço formativo, com diferentes servidores que exercem diferentes funções nas escolas, que estava sendo construídos, né, vínculos entre eles, vínculos afetivos, vínculos de confiança, vínculos de se sentirem pertencente a esse espaço? Estou como auxiliar no momento, mas eu também já fui auxiliar de sala de uma criança com TOD. Então, tipo assim, quando eu iniciei esse trabalho, eu via o quanto ainda faltava, né? Esse acolhimento de todos. E a formação, ela trouxe, a Alessandra até falou ali, muita informação necessária para a construção de um ambiente mais acessível, né? Igual na parte que ela falou do dia que foi falado sobre como lidar, como acolher, como entender, né, a importância do olhar. Então, tipo assim, eu vi que a formação trouxe esse vínculo, né, essa aproximação de todos. E para mim fez total diferença, porque a educação especial, eu sempre falei isso, eu gosto muito desse assunto. É um assunto assim que eu leio bastante, que eu
tento, né, entender, e a partir do momento que eu comecei a trabalhar com essa criança, foi uma experiência, assim, que eu precisava, a formação foi um diferencial, eu precisava desse apoio, então, tipo assim, fez total diferença. E essa experiência, gente, para a gente já ir fechando aí o nosso bate-papo, o que essa experiência fez vocês repensarem? O que te fez repensar, né? Essa experiência de estar nesse espaço formativo coletivo, tendo a oportunidade de trocar experiências, compartilhar os seus saberes, construir novos conhecimentos, deixar de estar desempenhando um papel de forma solitária, isolada. O que isso te faz repensar? Cris, fala um pouquinho pra gente. Esse momento ele é muito importante, que ele faz a gente repensar as nossas ações, como que era, como que nós estávamos, e hoje, a partir da formação, como ele nos leva a refletir e a mudar também nossos pensamentos, as nossas atitudes em relação ao nosso trabalho, né? Então, isso foi muito importante, foi um marco, né? Foi assim, um divisor de águas a gente ter esse momento de formação, para nos levar o que a gente era, como nós estávamos, como nós agíamos e como nós mudamos o nosso pensamento, o nosso modo de agir, né, em relação, porque a informação ela é tudo, né? Ela vem realmente para nos mostrar, nós precisamos fazer diferente. Diferente como? Através das nossas ações. E foi isso que eu observei que fez a gente repensar e a gente mudar e a gente dessa forma está caminhando. Acredito, sim, que com certeza há rumo a novos horizontes, a novas conquistas, eu digo assim, né? Aos poucos. Sabemos que a educação especial é uma grande ainda barreira, temos muitos desafios que a gente enfrenta, mas que nós estamos no caminho certo. E que com essa formação, ela fez a gente repensar e a gente mudar, né, da nossa postura, a nossa forma de trabalhar, a nossa forma com a qual a gente convive, a gente fala, tem os pilares, né, de aprender a ser, conviver, aprender e ser. Então, assim, isso nos trouxe uma mudança muito grande, uma quebra de paradigmas, né, que muitos tinham, e a gente hoje tem um novo olhar e uma nova postura. Ana Angélica, fala um pouquinho aí, o que essa formação, né, te fez repensar, principalmente na questão das redes que foram sendo estabelecidas, as redes de apoio entre os servidores. Sim, essa formação, desde o início, ela não foi privada somente para os professores, ela foi aberta para todos da educação, né? Todos que estavam envolvidos ali na escola. Então, o meu ver nesse caso aí foi uma pitada generosa de empatia, porque quando nós se colocamos no lugar do outro, muitas vezes eu ouvia auxiliar de limpeza, até mesmo auxiliar que está aí de prova, que eu também já fui auxiliar, nós não tínhamos essa prioridade de ir em uma formação, de ser convidado para uma formação. Então, a inclusão foi generalizada com isso, porque vocês tiveram esse olhar delicado, né, de nos propor para a escola toda, para a rede toda, quem quisesse e quem, infelizmente, às vezes não tem as pessoas que entram de corpo e alma, né, nas oportunidades que tem, e com isso teve essa grande mudança. Os auxiliares todos, os professores, todos que estão envolvidos na escola, eles se sentiram acolhidos e vistos, né, porque há um tempo atrás eles se sentiam excluídos, e eu também me sentia excluída. Então, com essa formação, com os relatos, com as oportunidades que tem, né, em cada curso, de um conhecimento melhor, de como você saber lidar com a criança, saber lidar com o outro, saber esperar, ter paciência, ter mais empatia mesmo, eu falo nesse caso. Então, eu vejo que essa mudança foi bem significativa. Professor César, quer falar um pouquinho pra gente? A palavra é gratidão, né? Fazendo uma retrospectiva de todos os nossos encontros presenciais, online, é uma virtude muito grande, bem significativa, essa oportunidade do saber. A oportunidade do saber para a gente aprender,
se colocar no lugar do outro e colocar em prática. Isso é muito importante. Mais importante, quem ganha mesmo não é a gente, é os alunos, é a família, é a escola, é a comunidade em si. E que a gente tem que falar para você, Josi, que esse curso, eu não falo curso, né, mas eu falo que é uma experiência de vida que pode ser aplicada no dia a dia, que a gente vai colocar sempre em prática, e a gente espera que venha mais, que tenha mais conteúdo, mais informação, mais detalhes, que eu acho que todo mundo ganha através desses saberes. Nossa gratidão. E aí a gente vai encerrando, então, com a seguinte frase: as mudanças mais importantes, elas aparecem nas pequenas atitudes. Quero agradecer aqui a participação de cada um de vocês que se disponibilizaram a estar conosco nesse episódio das Rotas Inclusivas do podcast. E no último episódio da nossa série, nós vamos olhar para o futuro e conversar sobre a importância dessa formação continuar e se fortalecer como política pública em nossos municípios. Até o próximo episódio. Esse foi mais um episódio do nosso podcast. E aí, gostaram? Fiquem ligados porque ainda tem mais rotas inclusivas. Pé na estrada!